Olá, meus irmãos. Neste tutorial, continuaremos nossa aprendizagem sobre tabelas. Lembre-se que no primeiro edital nós confeccionamos essas três tabelas que estão aqui. Verifiquem que eu já estou no editor, já estou no site da loja Franklin Roosevelt, que é que a gente usa para exemplificação. Estou no editor e estou mostrando aqui as três tabelas que nós confeccionamos no tutorial passado. Então, vamos aprender uma nova característica da tabela. Vamos clicar no botão editar, para termos acesso à tabela no modo de edição. Vamos ampliar um pouco aqui a área para termos visualização total das três tabelas. Lembrem-se que no tutorial passado nós explicamos também este botão aqui, que nos possibilita ver tela cheia. Se eu clicar novamente no mesmo botão, ele me mostra a página da loja. Então vamos trabalhar com tela cheia, que é uma forma para a gente ter melhor visualização das tabelas. Vou clicar na tabela, ela está selecionada, porque vocês vejam esses três pontos aqui. Vamos clicar naquele botão, eu vou ampliar o botão para que possamos entender e verificar de novo. Vamos clicar no botão do lado esquerdo do botão para vermos as características da tabela. Está abrindo esta página aqui que nos dá as características da tabela. É uma tabela de 3 colunas por 2 linhas. A margem interior das células nós colocamos 0. Lembram-se? E colocamos o espaçamento das células de 0 também. Colocamos o alinhamento à esquerda, por isso a tabela está aqui. Vamos agora clicar nesse botão descrição da tabela e colocar atualizar. Por que atualizar? Porque nós mexemos nas características da tabela, então vamos colocar em atualizar. Verifiquem que ele criou um espaço na minha tabela para eu digitar o nome da minha tabela. No meu caso seria modelo 1 de tabela. Pronto. Que característica interessante é essa? Toda vez que eu mexer nessa tabela, este título da tabela que foi colocado, vou clicar de novo, que foi colocado através desta opção aqui, descrição da tabela, vou fechar porque eu não mexi em nada. Ele vai acompanhar essa tabela em qualquer canto que eu a coloque. Em qualquer formato que eu a crie, essa tabela vai ficar com esse título aí. Vamos fazer um teste. Vamos digitar qualquer coisa. Verifiquem que automaticamente ele centraliza o título conforme a tabela vai aumentando ou diminuindo. Eu posso fazer isso em todas as tabelas, não interessa. Selecionei essa tabela, verifique que ele forma vários quadradinhos para nos mostrar que essa tabela está selecionada e vamos clicar no botão, vou mexer nas características dessa tabela. Pronto. Vamos colocar também aqui a descrição da tabela, nessa tabela também. Vamos diminuir um pouco o espaçamento das células para 4, vou colocar 3 também, pronto. Vamos atualizar, verifiquem que a distância já ficou menor, essa distância daqui ficou menor. Vamos colocar o título aqui, essa tabela seria modelo 3 de tabela. Por quê? Esse aqui seria o modelo 2. Essa tabela que está aqui embaixo, que eu vou afastar um pouco. Basta eu clicar e teclar Return ou Enter para que a tabela crie um espaço entre as tabelas. Ora, já aprendemos a colocar o cabeçalho na tabela. Agora eu queria falar de uma característica interessante das tabelas. Vou clicar na tabela para selecionar a tabela e vamos verificar os atributos desta tabela. Esta tabela aqui, vou afastar um pouco. Esta tabela aqui, que nós selecionamos, que nós estamos vendo, é uma tabela de 2 colunas por 3 linhas. A margem das células, esse espaçozinho que tem da informação para as bordas é de 5. O alinhamento dela está ao meio porque a tabela está ao meio. A borda dela é 2, é um pouquinho maior.
Já aprendemos a fazer descrição na tabela, mas eu queria chamar a atenção para essas duas informações aqui, a largura e a altura. Esta tabela, como nós não definimos esses tamanhos aqui, ela é uma tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? Toda vez que aumentar ou diminuir informação em qualquer linha, ela vai adequando o tamanho da tabela de acordo com minha informação. Eu posso também clicar nessa tabela e definir o tamanho dela fixo daqui. A partir de agora, esta tabela vai ter esse tamanho fixo. Por quê? Porque eu cliquei e dimensionei ela através do meu mouse. Portanto, se eu clicar novamente no botão de atribuição, de propriedade, essa tabela agora ela tem dois valores. É uma tabela de 349 pixels por 162. Eu posso alterar também este valor aqui. É uma tabela de 360 pixels por 160. Pixel, pessoal, é uma unidade de medida em computador, não nos interessa no escopo desse curso. Vamos colocar atualizar, pronto, essa tabela está fixa. Qual a diferença dessa tabela para essa tabela aqui, que vou clicar novamente e mostrar os atributos dela? Não tem largura nem altura. É simplesmente, essa tabela é uma tabela dinâmica, essa é uma tabela fixa, uma tabela estática. Por quê? Vamos colocar qualquer coisa aqui, vocês vão ver que ela saltou de linha, mas não aumenta o tamanho da tabela. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ela vai aumentar o tamanho da minha tabela, em qualquer das colunas que eu digitar. Ok? Neste caso aqui, ela pulou para outra linha porque ela já alcançou o tamanho da página. Ok, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido essa nova característica de descrição da tabela e a diferença entre uma tabela dinâmica e uma tabela estática. Essa tabela é estática porque ela tem uma largura fixa em pixel e uma altura fixa. Já esta tabela aqui, vamos fechar, já esta tabela aqui, ela não tem esses valores, portanto, ela é uma tabela dinâmica, ela vai aumentar, se adequar no tamanho de acordo com as informações que eu colocar nela. Bom, meus irmãos, nós já aprendemos todas as características nesta área geral que está aqui das tabelas. Esta área avançada não vai ser dado no escopo desse curso, vai ser dado no curso avançado. Espero que os irmãos tenham aproveitado e agora nós sabemos confeccionar tabelas dinâmicas e tabelas estáticas com as informações necessárias. Muito obrigado.